Bom, então vamos começar a nossa aula. Nela nós vamos falar sobre transferência de massa, os modos de transferência de massa que acontecem na soldagem, especialmente na soldagem por arco elétrico, certo? Por que é importante nós conhecermos esse fenômeno, né? Como a massa, como o material metálico é transferido do eletrodo para a peça que está sendo soldada. Bom, ele influencia em vários fatores, né? Aqui tem alguns que estão listados, então, como, por exemplo, a estabilidade do arco. Então, por exemplo, na soldagem, no modo de transferência por curto-circuito, o curto-circuito ele extingue o arco. Então, isso acaba tornando, eventualmente, esse arco menos estável. Perda por salpico, então, eventualmente, algum modo de transferência, como, por exemplo, o modo de transferência explosivo, ele atira metal para todos os lados, né? Então ele gera uma zona soldada em volta da região soldada muito cheia de salpico, que vai exigir um trabalho posterior para retirar esses salpicos maior. Ele pode alterar a composição química se, por exemplo, o eletrodo for de um material diferente do metal base. Defeitos do metal de solda, então o salpico ele também pode ser considerado um defeito, né? Então, enfim, existem outros defeitos que o modo de transferência pode influenciar. Por exemplo, se a penetração de soldagem for muito baixa, isso pode causar uma resistência mecânica muito baixa, capacidade de soldar fora da posição plana. Então, existem alguns modos de transferência que não permitem que nós soldamos fora da posição plana. Então, por exemplo, o modo roticular. Então, ele é um modo que ele depende da gravidade para a gota metálica líquida, né, cair sobre a poça de fusão. Então, se estiver fora da posição plana, a gente pode ter muitos problemas para soldar. Formato do cordão de solda, então isso aí nós vamos ver alguns vídeos aqui para frente, e ele age parcialmente também na taxa de transferência, né? Então, que é algo bastante importante no que se refere aos custos de soldagem. Também vai interferir um pouco na eficiência térmica, né? Então, que também influencia no custo de soldagem. O que influencia os modos de transferência? Bom, basicamente, tudo influencia nos modos de transferência. Alguns com mais expressividade, outros com menos. Os dois principais são quais? Corrente e tensão. Então, esses dois caras aqui, eles vão influenciar muito como o metal do eletrodo ele passa para peça, certo? A polaridade do eletrodo também vai influenciar bastante, porque dependendo da polaridade do eletrodo, a gente muda a região onde está mais aquecido. A gente pode estar com a região do eletrodo de fato mais aquecida ou a região da peça mais aquecida. Isso vai mudar o modo como o metal vai se transferir, certo? A densidade de corrente, a densidade de corrente ela está correlata aqui com a corrente, né? Ela tem essencialmente a mesma influência. O material do eletrodo, o diâmetro do eletrodo, então diâmetros maiores usando os mesmos parâmetros, eles vão ter uma penetração de soldagem menor, e isso também vai diminuir o que? A densidade de corrente. Diminuindo a densidade de corrente pode mudar o modo de transferência de metal. A extensão do eletrodo após o ponto de contato elétrico. Então isso aqui é uma coisa um pouquinho mais específica, mas que também influencia certo tipo de gás de proteção. Então tem alguns gases que eles facilitam o aquecimento e a estabilidade do arco, outros dificultam. Então isso vai influenciar também como esse metal vai ser transferido. O tipo de revestimento acontece a mesma coisa. Tem alguns revestimentos que eles facilitam o aquecimento, que eles facilitam, eles ajudam a penetração, outros não, certo? Alguns geram gases, outros não. Então, quando gera gás, a gente pode ter modos de transferência mais instáveis, como globular repelido ou explosivo, certo?
Características da máquina, então, se vai ser uma fonte tombante, uma fonte plana, vai ser uma inversora, vai ser um transformador, e a pressão ambiente também vai influenciar. Então, vamos primeiro entender como a gota, como o metal, ele é transferido do eletrodo para a peça. Bom, existem várias teorias, certo, que explicam como essa gota aqui sai do eletrodo e vai para a peça, certo? Porque se a gente pensar numa posição plana, é bastante simples a gente imaginar. Então, esse eletrodo aqui está esquentando, essa peça aqui, essa parte aqui do metal, ela está líquida, ela vai cair por força da gravidade. Bom, ok, isso resolve o nosso problema, né, quando a gente pensa numa posição plana. Agora, numa soldagem sobre a cabeça, que é exatamente o contrário, é quando o eletrodo está contra a gravidade. Até esse exemplo aqui nessa figura mostra uma soldagem aí quase sobre a cabeça. Ainda assim, existe a transferência do metal do eletrodo para a peça. Bom, então não é só a força da gravidade que está atuando. Então a gente tem a teoria do equilíbrio das forças estáticas, que envolve algumas forças. Então a gente tem basicamente 4 forças envolvidas. A força devido à tensão superficial, essa força aqui, ela é a única força que ela sempre vai atuar no sentido de manter o metal líquido preso à ponta do eletrodo, certo? Força de arrasto, certo? Então, a força de fluxo de gás. Então, essa força de fluxo de gás, ela vale tanto para os tipos de soldagem que tem fluxo de gás, por exemplo, MIG, MAG, TIG, quanto os que não têm, certo? Esse fluxo de gás aqui ele se refere, na verdade, àquele fluxo de gás gerado pelo plasma, certo? Forças eletromagnéticas, então, existem vários campos eletromagnéticos aqui, que eles sempre apontam para baixo, certo? Sempre neste sentido aqui, independente da polaridade do eletrodo. E a força da gravidade, certo? Que essa aqui sempre aponta para baixo. Então, o que vai acontecer? A gente tem esse exemplo, a gente tem 3 forças apontando para baixo, uma força apontando para cima. O que acontece? Como é que faz para essa gota aqui sair do eletrodo? Bom, o somatório dessas 3 forças aqui precisa ser maior do que essa força aqui. O que aconteceria se nós tivéssemos numa soldagem sobre a cabeça? Bom, esse diagrama ia mudar um pouquinho, certo? Nós teríamos 2 forças apontando para cá, certo? A gente tem a força da gravidade atuando no sentido oposto. E aí, ainda assim, a gente conseguiria fazer a transferência, certo? Só que as outras forças, a força devido à força eletromagnética e a força de arrasto, ela teria que superar a força devido à tensão superficial e a força devido à aceleração da gravidade, certo? Bom, existem inúmeros modos de transferência, certo? A International Institute of Welding, ela fez um serviço, um trabalho de parentar, então de classificar os tipos, certo? Então não existem só esses tipos, mas esses aqui são os principais. Então vamos começar aí pela globular. Globular, ela é um modo de transferência onde se forma uma gota, essa gota cai, certo, em cima da fossa de fusão. Globular repelida, bom, ela funciona como a globular, só que existe alguma força aqui, certo, que está repelindo ela. Ela pode ser uma força devido a questões eletromagnéticas ou força devido a gases gerados aqui embaixo, certo? A gente tem spray projetado, spray com alongamento, spray rotacional, que também normalmente está relacionado ao movimento do eletrodo ou forças eletromagnéticas, explosiva. Então, o modo de transferência explosivo ele pode estar relacionado a vários fatores, mas um deles que influencia bastante, que normalmente gera esse tipo de modo de transferência, é a geração de gases dentro da região líquida do metal, certo? Então tem gás aqui dentro, esse gás
expande de forma muito rápida e ele atira metal para todos os lados. Curto-circuito, então, é um outro modo bastante importante, onde acontece a extinção do arco elétrico, certo? Existe uma conexão física aqui, né, entre a peça e o eletrodo, e o arco elétrico ele é extinto. E a guiada por parede de fluxo, então essa daqui ela é mais comum na soldagem por arco submerso, que é onde a gente tem um fluxo, certo? Um material que ele serve como suporte da soldagem, e aí o metal fica líquido e ele escorre por essa parede do fluxo, certo? Então, vamos começar pelo modo de transferência de curto-circuito. Então, ele é bastante importante porque ele permite a soldagem sobre cabeça, certo? Ele é caracterizado por ser um modo de transferência que acontece com um pequeno comprimento de arco, ou seja, a peça, o eletrodo muito próximo da peça, certo? Baixa tensão e baixa corrente. Na verdade, sim, por ser baixo comprimento de arco, a gente já sabe que essa baixa tensão, mas também por baixa corrente. O que acontece? Nós temos o arco aqui, ilustrado como rosa, ele aquece esse eletrodo. Essa parte líquida ela vai cair, certo? Vai se aproximar da peça e vai tocar a peça, mas ao mesmo tempo ele ainda vai ter contato com o eletrodo, e nesse momento vai acontecer o que? A extinção do arco. Nesse momento que acontece a extinção do arco, a gente tem a formação do curto-circuito. Quando o curto-circuito se forma, a gente tem um aumento repentino da corrente, e esse aumento repentino da corrente gera um aumento de temperatura, certo? Essa região aqui toda esquenta muito rápido. Por ela esquentar muito rápido, esse metal aqui ele tem a tendência de cair, certo? Em direção à peça, que é o que acontece aqui ilustrado na figura D. E nesse momento acontece um desprendimento, né, entre o eletrodo e a peça, e o arco é reestabelecido, certo? E isso fica acontecendo periodicamente, né, ao longo da soldagem. Modo de transferência globular, qual que é a diferença? A diferença é que agora não vai mais existir aquele momento onde o eletrodo está tocando a peça, certo? Vai se gerar um glóbulo, certo? Uma bolha de metal líquido, e aí esse glóbulo vai ficar pesado o suficiente e por ação gravitacional ele vai cair na peça, certo? Então esse modo de transferência ele acontece com uma frequência mais baixa e ele precisa da ação da gravidade, ou seja, ele só pode ser usado na posição plana. Se a gente tentar fazer isso sobre a cabeça, o que vai acontecer? Quando a gota soltar, ela vai cair sobre o soldador, certo? Então aí vai acabar, inclusive, podendo ter o potencial de machucar o soldador. Então a gente pode fazer uma analogia com uma torneira gotejando, certo? Essa seria uma analogia para esse tipo de transferência. A gente tem algumas variações dela. Então, por exemplo, a gente pode ter uma força, um modo de transferência globular repulsivo, que é quando a gente tem um arco aqui, ou gases gerados por, ou devido ao gasto de proteção, ou devido ao fluxo, revestimento de algum eletrodo, que gera uma força contra, certo? Gera uma força contra aqui. Então essa gota vai ter a tendência de cair pela ação gravitacional, vai ter uma força atuando contra, ela vai voltar e depois ela vai cair, certo? E aí o que acontece? Esse modo aqui, ele vai gerar uma superfície um pouco mais irregular, vai ter uma tendência a ter maiores níveis de salpico, certo? Que são aqueles respingos em volta da região soldada. Em casos onde a gente tem a geração, né,
de muitos gases, a gente pode ter uma transferência considerada explosiva, certo? Então ele vai explodindo e sendo transferido. Isso também vai gerar. Bom, e aqui nós temos o modo de transferência por spray. Qual que é a diferença entre o modo de transferência por spray do goticular? Bom, a partir de um certo nível de corrente, nós observamos que essa corrente chamada de corrente de transição, a gente observa que o diâmetro das gotas diminui bastante com o aumento dessa corrente. E aí o que acontece é que essa transferência não é mais controlada pela força da gravidade, e sim pela força magnética, certo? E por que acontece isso? Bom, no modo de transferência globular, nós temos a seguinte situação: nós temos o eletrodo aqui, nós temos aqui a formação da gota, certo? E nós temos o arco sendo formado aqui, certo? E aqui nós temos a peça. Então, o que acontece? O arco está atuando nessa região aqui, ele vai esquentando toda essa região aqui. Quando essa gota crescer suficientemente, ela vai cair por ação da gravidade, certo? Agora, no modo de transferência por spray, nós temos o eletrodo aqui, nós temos a formação da gota, só que nós temos o arco atuando dessa forma. O arco, ele ocupa, ele cobre toda a gota, certo? E aí essa gota, ela está exposta a todas aquelas forças que a gente viu lá do plasma, então força de arrasto de gás e forças magnéticas. Então a projeção aqui, a atuação dessas forças é muito mais intensa, então faz com que ela se solte muito mais rápido, certo? Então o diâmetro delas fica muito menor e acaba se tornando um modo de transferência muito mais estável, com menos respingos, certo? Qual que é a desvantagem desse modo aqui? É que ele precisa de um certo nível de corrente, então, ou seja, precisa chegar nessa corrente de transição, que normalmente é uma corrente mais alta. Então, para nós soldarmos peças finas, se torna um modo de transferência mais complicado, porque a gente vai poder ter. Para isso, né, o pessoal lá da Inglaterra, na década de 60, desenvolveu o que se chama de transferência por corrente pulsada. Então, na verdade, é um modo de transferência por spray, só que a corrente média ela vai ser abaixo da corrente de transição. E como é que a gente faz? A gente gera picos de corrente, certo? Esses picos de corrente eles estão acima da corrente de transição, certo? Mas a corrente média é menor. Então acaba que nós conseguimos gerar uma poça de fusão menor, mais controlada, certo? Uma penetração menor e ainda assim, né, conseguir aproveitar os benefícios desse modo de transferência por spray, que são gotículas muito pequenas projetadas devido à força magnética, certo? Então, em outras condições, a gente trabalharia com transferência por curto-circuito. O que acontece? O curto-circuito ele é menos estável, ele gera mais respingo, ele forma mais defeitos, então é um modo de transferência que ele pode ser usado, mas ele apresenta alguns problemas. Qual que é a dificuldade desse modo de transferência aqui por corrente pulsada? Hoje em dia já não mais tanto, mas antigamente era difícil nós termos equipamentos para conseguir gerar esse perfil aqui de corrente, certo? Então por isso que ele ficou abandonado durante um tempo e depois, quando os equipamentos começaram a evoluir, ele voltou à tona e hoje em dia ele é bastante utilizado. Aqui
Aqui a gente tem um modo de transferência por curto-circuito acontecendo numa soldagem MIG, certo? Então a gente percebe que cada vez que fica escura a tela, o arco foi extinto, cada vez que fica claro, o arco está aberto, certo? A gente consegue ver aqui a formação dos respingos, dos salpicos de solda, e aqui a gente tem o perfil dessa solda. Apesar de ela ser bem homogênea, como a gente consegue ver aqui, ela tem uma baixíssima penetração de soldagem, certo? Então, isso pode ser prejudicial à resistência mecânica dessa junta soldada. Listen to that crackle sound. That's that bacon sound that everybody talks about. This stuff's great for open root on pipe because you don't get excessive penetration with it. You get really good bead appearance, so if you're worried about aesthetics, this is a process you want to consider. And what makes this happen is that addition of that 75% argon. There are other concentrations you can run. Já aqui nós temos a formação, né, a modo de transferência globular. Então aqui ó, a gente viu aqui uma bolha, outro respingo aqui. A gente consegue ver aqui ó, a formação dessa bolha e ela sendo transferida aqui para a junta soldada. A gente percebe que ela tem uma penetração de soldagem bem maior, certo? A gente consegue ver aqui ó, que tem uma pequena mordedura, que é um rebaixo do metal base, então isso é devido a uma corrente já maior, mas provavelmente isso aqui vai gerar uma resistência mecânica dessa junta soldada já bem melhor. Alright, so I'm going to stop talking. I want you guys to pay attention, watch exactly what's happening in this puddle formation, and listen to exactly what it sounds like. So that right there is globular. Go ahead and move into short circuit. E aqui nós temos o modo de transferência por spray, então a gente consegue ver aqui que é um modo de transferência muito mais estável, certo? A gente nem consegue enxergar quase as gotas, a gente consegue ver alguma coisinha aqui ó, de gotas bem pequenas sendo projetadas de forma muito eficaz. A gente consegue ver uma fossa de fusão maior, então repare o tamanho dessa fossa de fusão e olha como muda o perfil da junta soldada. Então a gente tem uma penetração maior aqui, né, mais direcional. Então, olha só, repare, a penetração ela é extremamente direcional para onde o eletrodo está apontado, certo? Então, isso é só mostrando alguns exemplos de diferentes modos de transferência de metal, como eles mudam o perfil, como eles podem mudar a resistência mecânica da solda, certo? Entre outros vários fatores. Então, existe um outro parâmetro importante a ser mencionado ainda sobre modos de transferência, que é a energia de soldagem. Então, ela pode nos dar uma ideia a respeito de alguns outros fatores importantes. Uma forma bastante simples de nós calcularmos essa energia de soldagem é simplesmente pegar a tensão, multiplicar pela corrente e dividir pela velocidade de soldagem, certo? Isso é o que nós chamamos de energia nominal. Por que nominal? Porque nós sempre temos perdas, certo? Quando nós fazemos uma soldagem, perdas térmicas. Então isso aqui é a energia que teoricamente nós estamos gerando, certo? E aí nós temos esse fator R, que é o rendimento térmico, que é o quanto de fato nós estamos transferindo para a peça. E isso, esse rendimento térmico vai depender de vários fatores, mas principalmente do tipo de solda. Então, se nós estamos usando eletrodo revestido, arco supermerso, MIG, JIG, laser, então vai mudar bastante. Outros parâmetros como polaridade do eletrodo vai mudar, o tipo de eletrodo que nós estamos usando vai mudar esse rendimento. Então aqui
nós temos alguns exemplos, certo? Então, se a gente reparar aqui o primeiro, arco submerso, então ele tem 0,9 de rendimento térmico, podendo chegar a 0,99, então ele pode ter até 99% de rendimento térmico. Por quê? Porque o arco submerso é um módulo de soldagem onde nós temos um fluxo sólido granulado que fica em volta do arco elétrico, então ele serve como uma proteção térmica para o arco elétrico. E isso acaba fazendo com que todo o calor que é gerado nesse arco, seja todo ele ou quase todo ele, seja transferido para o metal que nós queremos soldar. Então, por isso que acaba tendo um rendimento térmico bastante alto. Nós temos aí depois outros processos de soldagem dentro do revestido, podendo ter 75% até 85% de eficiência térmica. MIG-MAG, mesma coisa, 75%. TIG, a gente consegue reparar que muda bastante o rendimento térmico em função, né, da polaridade do eletrodo. Então, a polaridade com corrente alternada, que é o CA, é um rendimento muito menor, porque acontece uma dissipação de energia muito grande pelo eletrodo. O TIG é um tipo de solda que tem um eletrodo não consumível, e aí esse eletrodo esquenta bastante e a gente acaba perdendo esse calor que está sendo gerado no eletrodo. Ele não é transferido para a peça, a gente acaba perdendo ele, por isso que a eficiência fica tão baixa, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre fontes de potência. Essencialmente, nós temos dois tipos de fonte de potência. A fonte de potência que nós chamamos de corrente constante ou tombante, eu já vou mostrar o porquê, e fontes de potência de tensão constante. Por que serve uma, para que serve outra? Porque, basicamente, corrente constante nós vamos usar em processos manuais, ou seja, processos que a gente não consegue manter o comprimento do arco estável, certo? Então, por ser um processo manual, eletrodo revestido, TIG, como é um processo que a gente depende de um soldador, de uma operação humana, é possível a gente garantir 1 milímetro, 2 milímetros de comprimento de arco ao longo de uma junta soldada, certo? Então, a gente precisa que essa corrente fique constante, mesmo se esse comprimento de arco mudar. Então, é para isso que a gente usa esse tipo de fonte. Fontes de tensão constante são fontes usadas em processos já mais automatizados, semi-automatizados, certo? Por exemplo, MIG, arco submerso, arame tubular. Então, o que acontece? Nesses processos, a alimentação do arame ela é feita de forma mecanizada, certo? É uma máquina, né, um motor que alimenta, né, o arame, o eletrodo. Então, a gente consegue garantir o comprimento de arco e aí a gente consegue garantir que essa tensão vai ser sempre a mesma. Aqui nós temos um diagrama esquemático de como é que é cada uma dessas fontes. Então vamos reparar o seguinte: a linha azul é o comportamento de tensão e corrente da fonte. A linha vermelha é o comportamento do arco, que nós já vimos. Então a parte tracejada é a parte mais TS e a parte mais ou menos linear a parte menos TS. O que nós vamos observar é que a corrente e a tensão, né, da solda vai ser o ponto de interseção desses dois caras. Então, se a gente pegar essa região só aqui, daqui para frente, a gente vai reparar que essa corrente aqui, ela é mais ou menos estável, certo? Ela é quase vertical, essa curva aqui. E ela é tombante porque ela tem esse comportamento aqui, ó, de tombar, certo? Então por isso que a gente chama de tombante. Ah, fonte plana, por que ela é chamada de plana? Bom, porque ela tem um comportamento, né, plano, então ela é quase horizontal, enquanto que a fonte tombante ela tem um comportamento aqui nesse gráfico quase vertical. O que acontece se nós diminuirmos o comprimento do arco em cada um desses dois casos? Bom, na fonte tombante, se a gente diminuir o comprimento do arco, a gente vai ter essa alteração aqui de corrente. Então a gente tinha essa situação 1 aqui, certo? Um comprimento de arco, e agora nós temos essa situação 2
com esse comprimento de arco, certo? Essa alteração no comprimento de arco gerou essa alteração aqui de corrente. Se a gente parar, é uma alteração bastante pequena, ou seja, eu posso alterar o comprimento do arco sem alterar muito a corrente. Isso é muito bom, porque a corrente está diretamente relacionada à penetração de soldagem. Então, o que acontece? Se eu afastar ou aproximar um pouco o eletrodo, eu não vou ter alterações significativas de corrente. Então, eu vou conseguir fazer a minha solda de forma mais homogênea, mesmo com essas pequenas alterações. Se a gente tiver essa mesma situação para uma fonte plana, uma diminuição do comprimento do arco, reparem o quanto isso vai mudar na corrente, vai mudar bastante, certo? Só que se nós olharmos para a tensão aqui, a gente repara na tensão, a tensão mudou muito pouco, certo? Ou quase nada, por isso que a gente chama ela de tensão constante. E nesse caso aqui, né, a gente repara que a tensão, a alteração da tensão, ela foi maior, certo? Então, por isso que a gente usa fonte tombante para processos manuais, porque a gente não quer que a corrente mude muito, porque isso afeta bastante a penetração de soldagem. E na fonte plana, nós podemos, a gente não vai ter esse tipo de alteração na corrente, porque nós vamos usar MIG ou arco submerso, e a gente não vai ter essas alterações no comprimento de arco. As fontes de energia. Bom, existem várias fontes de energia, né? Então, para a gente fazer a soldagem, então, talvez um dos mais antigos sejam os transformadores. Então, os transformadores são aqueles transformadores que nós conhecemos aí, que tem lá nos postes de linhas elétricas e tudo mais. O que ele faz? Ele transforma aquela alta tensão que tem da linha para baixa tensão e alta corrente, certo? E ele mantém a corrente sendo alternada. Tá? Os retificadores, o que eles fazem? Basicamente, eles fazem a transformação de uma corrente alternada numa corrente contínua através de diodos. O que é o diodo? O diodo é um dispositivo que ele deixa passar a corrente, né, em apenas um sentido. Então, por quê? A corrente alternada, ela funciona da seguinte forma. A gente tem um gráfico aqui, certo? O que vai acontecer? A corrente alternada, aqui é positivo, aqui é negativo. Essa corrente, ela é alternada, ela fica oscilando entre positivo e negativo, certo? O que vai acontecer? O diodo, ele vai deixar passar a corrente, digamos, só pelo lado positivo. Então, ele vai passar só isso aqui. Essa parte aqui vai ser cortada. Ele vai deixar passar essa parte aqui vai ser cortada. Então, vai se tornar uma corrente contínua, nesse caso, positiva, certo? Isso aqui é o que o diodo faz. Alguns outros dispositivos, eles ainda conseguem pegar essa parte negativa e espelhar para cá, e aí fica tudo positivo, né? É uma corrente um pouquinho maior. Os geradores, eles são substâncias, são equipamentos que eles funcionam através de um campo rotativo. Então, existe uma bobina rotativa, certo? Que gera um campo magnético, por sua vez vai gerar uma corrente, tá? Então, eles podem fornecer tanto corrente alternada quanto corrente contínua. Os inversores, eles são, na verdade, um dispositivo que eles convertem aquela corrente recebida lá da linha de 60 Hz numa corrente de altíssima frequência. E isso daqui facilita muito na hora de transformar a corrente, certo? Então, na verdade, um inversor, as inversores, elas são equipamentos que elas são transformadores também. Então, elas transformam primeiro a corrente que a gente recebe numa corrente de alta frequência. Isso faz com que a gente perca, na verdade, a gente diminua as perdas, né, de desempenho do transformador, e a gente consegue diminuir muito o peso do equipamento, certo? Então, para a gente ter uma ideia,
uma fonte de potência convencional de 300 A que pesaria 140 kg. Se fosse um transformador, ela vai pesar 35 kg se for um inversor. Então, basicamente, hoje em dia, a gente tem uma popularização muito grande das inversoras, das máquinas inversoras devido a esse baixo peso. Então, a gente consegue fazer máquinas portáteis. Existem inversores que pesam menos de 10 kg. E aqui nós temos alguns exemplos, alguns exercícios para vocês praticarem. E por hoje eu acho que a aula está concluída.